A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, especialmente para você que é professor da classe de juvenis. Nós estamos na lição de número 8, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 24 de novembro, e queremos trazer para vocês algumas reflexões acerca dessa temática, que hoje tem como título Uma visão bíblica sobre o corpo. A lição base da nossa lição se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que diz: "Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?" Uma pergunta aí que já traz uma reflexão para iniciar a nossa aula, não é isso? Os objetivos da nossa lição estão em saber que os seres humanos foram criados com um propósito, compreender que a constituição humana é corpo, alma e espírito, e perceber a necessidade de cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então esses são os 3 pontos base da nossa lição que vão ser distribuídos ao longo dela. No início, professor, você pode estar trazendo aí algumas perguntas para o seu aluno. Por exemplo, qual o propósito da vida dele? Isso deve ser algo que ele já deve vir perguntando para si mesmo. Alguns vão dizer: Deus me criou, eu ainda não sei qual é o propósito da minha vida, eu ainda preciso saber o que Deus quer de mim. Então, aproveita esse gancho e já começa explicando a aula que Deus nos criou à imagem e semelhança dele e que, portanto, tem um propósito na vida de cada um. Esse é o ponto 1 da nossa lição, que também traz a questão de sermos o templo do Espírito Santo. Deus criou o nosso corpo para que ele fosse morada do Espírito Santo. Então, por isso, cada um de nós temos um propósito. A lição também fala sobre a questão do livre-arbítrio. O quanto é importante a gente saber que Deus ele nos deu esse livre-arbítrio, né? O poder da escolha. Escolher o que é certo, escolher o que é errado, escolher sabendo que existe uma consequência para cada escolha que fazemos. Então é muito importante a gente destacar que hoje em dia existem muitas ideologias, muitas ideias seculares que vão tentar fazer com que os nossos alunos entrem em caminhos que são diferentes do que a palavra de Deus afirma. E por isso que é muito importante ele saber que toda ideia, toda escolha que ele vai fazer tem sempre uma consequência. Então, se vai tomar uma decisão, tome a decisão pensando nas consequências do que essa decisão vai trazer. No ponto 2 da nossa lição, nós vamos abordar uma pergunta: Deus só quer o coração? E aí você vai perguntar para ele: você acredita nisso? Por que essa pergunta é tão importante? Porque ao longo desses últimos dias nós temos visto essas ideias serem implantadas de uma forma nos nossos alunos, né? Dizendo: olha, Deus só quer o seu coração, Deus só se importa com o seu coração. Quando na realidade o nosso Deus, ele não quer apenas o coração. Ele formou apenas o coração? Você é um ser humano formado apenas por coração? O seu aluno vai dizer que não. Então, o nosso corpo é formado por 3 estágios, 3 etapas. Deus criou em 3 formas, certo? O corpo, que é a parte física, a alma e o espírito, que são essas 2 partes que são imateriais, ou seja, a gente não vê a olho nu. Então é muito importante explicar cada uma dessas 3 partes para que o seu aluno entenda que ele não é apenas coração. Então, quando alguém chegar dizendo assim: mas Deus só quer o teu coração, seu aluno tem que estar apto para dizer assim: não, Deus não quer apenas o meu coração, ele me quer por inteiro, ele me quer em corpo, alma e espírito. Que é o ponto 2.1 da nossa lição. No ponto 3, vai abordar a questão do cuidado com o corpo. Né? Por que é tão importante a gente cuidar do nosso corpo? Porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo, e nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu de presente esse corpo, então nós precisamos cuidar dele com alimentação saudável, com uma boa higiene, com atividades físicas, com mantendo a nossa mente sempre voltada para a palavra de Deus, certo? Porque isso vai nos afastar dessas ideologias que o mundo está trazendo. Então, você pode também perguntar para o seu aluno como ele acha que ele está cuidando do corpo dele.
né, como deveria ser cuidado, como ele está cuidando atualmente, o que ele deseja, né, que aconteça ali no decorrer desse processo. Por quê? Porque nós sabemos que os juvenis eles estão em uma fase de adaptação, né? Eles estão ali saindo da adolescência, indo para a juventude, e esse corpo está em transição, né? Alguns estão crescendo muito, outros estão ficando naquele tamanho, outros estão com barba crescendo, né? A puberdade está aflorando. Então é muito importante você explicar para os seus alunos que o corpo é a morada do Espírito Santo e que ele precisa cuidar desse corpo, ele precisa honrar, ter zelo por esse corpo, porque foi Deus que criou, né? Foi Deus que deu a ele. Para a gente finalizar essa aula, eu trouxe para vocês uma sugestão de dinâmica. Claro que você pode trazer aí uma diferença de grupos, você pode montar grupos e fazer com que eles debatam entre si sobre cada tópico da lição. Mas também uma sugestão é você apresentar 2 cartazes. Um com a frase Deus quer só o coração e a outra Deus quer coração, alma e espírito. E a partir disso você pode trazer algumas perguntas para que cada um deles possa responder e colar nesse cartaz. Por exemplo, uma das frases que você pode colocar é a seguinte: não importa como eu vivo, Deus conhece meu coração. Essa pergunta ela vai estar no cartaz Deus só quer o coração ou Deus quer corpo, alma e espírito. E aí você vai perguntar a ele por que da escolha dele. Outra pergunta que você pode estar colocando: meu corpo é templo do Espírito Santo, então devo cuidar dele. Essa frase vai estar no cartaz Deus só quer o coração ou Deus quer corpo, alma e espírito. Então faça essas perguntas, tente criar estratégias para que o seu aluno responda, né, a partir do entendimento dele, a partir daquilo que ele aprendeu dentro da lição, e assim a sua aula vai ser bem dinâmica. Outra opção também é trazer alguns mimos, alguns presentes, por exemplo, um bombom ou alguma outra coisa que seja do interesse deles, de forma que eles possam se sentir atraídos pela dinâmica, para que eles possam interagir ainda mais na sala de aula. Essa foi as nossas dicas para essa aula da lição de número 8. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser.